Boa noite, eu sou a Josi Meireles e nessa noite convido vocês a conhecerem a Tríade da Transformação. E, e para mim é uma honra estar aqui diante de mulheres tão potentes, com as suas histórias, com a sua bagagem, com seus conhecimentos. A ideia dessa mentoria ela é fundamentalmente de composição, né? Eu vou ter uma trilha na qual ali é um movimento onde a gente tem ali um conjunto de informações ou de agrupamentos de conhecimentos, mas a ideia é que a gente vá compondo junto essa mentoria, porque a mentoria, diferentemente de um curso, de uma formação, ela pressupõe a participação das pessoas, né? Porque a gente busca numa mentoria o quê? Desenvolvimento, né? Então, o processo objetivo da mentoria é desenvolvimento. Então, a ideia do mentor, quando ele oferece, né, um conjunto ali de um trilho de informações, é que esse trilho vá se transformando numa trilha, que ele vá se abrindo e que ele vá sendo composto pelas pessoas, né? Então, por isso é tão importante quem faz parte da mentoria, né? E eu digo que as pessoas que se sentiram convidadas, chamadas, né, a participarem, elas já têm ali alguma coisinha e vocês vão encontrar ao longo dessa jornada dessa noite o que talvez tenha trazido vocês aqui. E o que é mais interessante é que cada pessoa, na sua diferente formação, na sua atividade profissional, será capaz de acrescentar, de expandir, de colaborar nesse processo. O mais importante é que nós vamos ter um pouco de teoria e um desenvolvimento, né, uma composição juntos ao longo do processo. Então, isso é um pouco mais flexível, um pouco mais aberto, pressupõe que a gente traga leituras, pressupõe que que eu traga para vocês sugestões de livros, né? Para quê? Para que a gente vá compondo essa jornada com atividades e com novos interesses, né? Porque o processo de mentoria, ele é um processo que ele pode ser apenas técnico, sim, ele pode ser apenas técnico, mas a ideia dessa mentoria é que seja uma mentoria que traz teoria, que traz prática, que traz cultura, que traz uma expansão na direção do invisível, né? Que é a espiritualidade. Então, cada um de nós aqui está sendo convidado também a contribuir com aquilo que traz de melhor dentro do seu espírito, daquilo que é o seu interesse, né? E eu estou aberta para isso, para a gente trabalhar junto também nesse universo da espiritualidade, a parte a religiosidade, mas sim expansão desse tecido, desse lugar que é a espiritualidade e que faz parte da nossa composição, tá? Então eu vou agora abrir aqui, compartilhar com vocês a minha apresentação. Me digam se vocês conseguem ver que eu troco de tela. Sim? Muito bem. Eu vou procurar de vez em quando espiar vocês aqui para entrar em contato visual. É, quero saudar assim a cada uma nesse momento, a Cora Florenzano, a Patrícia Biagi, a Cecília Brito Costa, a Lilian Pagano, a Aline Pavan,
a Thaís Minuti Solon, que eu tô com saudades dela pra caramba, a Ana Ieda, a Nilmara Barros, a Rosane Silveira, a Jalba Meirelles, que é a minha mãe. Vejam que prestígio que eu estou hoje, que minha mãe está aqui acompanhando a minha mentoria, porque ela vai fazer também, né? E isso para mim é uma grande honra, né? Então, o que eu trago aqui para vocês, queridas, é o seguinte: dessa tríade, a ideia é a gente fazer uma ampliação de consciência através do corpo, da mente e do espírito. Eu sou a Josi Meirelles, eu sou gaúcha, prefiro que me chamem de Josi, só me chama de Josiane, a minha mãe, quando está muito brava. Josiane Meirelles, vem aqui, né? E eu sou formada pela Universidade Luterana do Brasil, como tecnóloga em radiologia, me especializei em medicina nuclear, sou pós-graduada em acupuntura sistêmica, do ponto de vista clássico, né? E também pelo Instituto Brasileiro de Acupuntura, e também dentro desse universo desenvolvi algumas técnicas específicas na área de anestesiologia, acupuntural, na parte de bioestética, inclusive, que é uma das áreas que nós vamos também trabalhar, e aromaterapia e fitoterapia pelo Centro Médico de Ribeirão Preto, na Farmácia da Natureza, junto com o professor Fábio. Sou mentora e líder Gold na Doterra, é uma atividade que eu desenvolvo, e sou practitioner de Resurfacing, que é uma área de desenvolvimento avatar para a expansão de consciência. Estou no nível 1 de formação. Aqui, vocês conseguem ver a mudança de tela? Só me deem um ok? Não? Ué, que estranho, né? Parece que quando a gente mexe, e aqui, mexe, movimenta. Josi, tenta colocar na apresentação no seu PowerPoint para ver se vai. Lá Então, embaixo, no cálicezinho, que para nós tá travado. aqui, ó, vamos ver se muda agora. Mudou? Não. Gente, o PowerPoint sempre me dá umas. Eu estou usando esse recurso, ó. Para nós tá travado. Muda aqui? Mudou? Mudou? Para nós não. Mas, deixa eu parar de compartilhar. Vou voltar novamente aqui. Agora. Mudou. E aqui muda? Perfeito. Então, aqui vocês têm um pouco do que é o meu dia a dia. Eu trabalho com óleos essenciais, muita gente me conhece como uma pessoa que trabalha com óleos essenciais. Eu trabalho com acupuntura sistêmica. Esse aqui é uma imagem de uma técnica chamada triângulo dos ossos, para quem tem dor na coluna, para quem tem dor óssea. Aqui uma prática de bioacupuntura, né, de bioestética. Aqui é uma avaliação através da língua. Então, nós temos todas essas curiosidades, né, do que são o meu dia a dia. E aqui é onde eu estou com vocês nesse momento, tá? Vocês estão sentadas aqui na minha frente, bem nessa cadeira aqui, tá? Quem vem aqui no consultório, e foi uma das razões pelas quais eu criei essa mentoria, foi a quantidade de pessoas que me dizia assim: nossa, mas isso aqui que você está me explicando, que você está me contando, que você está me ensinando sobre o meu corpo, como é que eu funciono, como é que é a minha energia, como é que a energia funciona, você devia ensinar isso para mais pessoas. E um dos primeiros meios que eu busquei foi o Instagram. Só que no Instagram a gente coloca as coisas muito picadas através dos posts, né? As pessoas ficam sabendo as coisas através de flashes, né? Então, assim, é um momento instante que você vai lá e traz uma informação. A ideia nessa mentoria é que vocês tenham um conjunto completo de informações, que vocês acessem uma sequência de raciocínios que vão levar vocês
para um grau de reflexão e de compreensão maior que permita que vocês mesmas tirem conclusões acerca do próprio corpo, como você está funcionando, se você está funcionando bem, se não está funcionando bem, nos 3 pontos de vista dessa tríade, no corpo, na mente e no espírito. Se eu continuo aqui bonitinho, vocês me avisem se não estiver mudando de tela. Acabei de mudar de novo, tá? Mudou aí? Alguém tem que ficar Sim. me avisando, sim. Então, aqui é um pouco da minha história, tá? Vou contar aqui para vocês rapidamente como é que foi que isso aconteceu. Essa foi um momento da minha vida onde eu tive um impacto grande, né? Que eu digo de vida, morte e vida. Então, essa foi uma grande oportunidade de transformação que eu vivenciei, que foi através de um EQM. EQM é uma experiência de quase morte, e ela pode ser considerada um estado alterado de consciência ou um acesso a uma realidade transcendente. No momento que eu tive um problema, né, uma infecção alimentar muito grande, uma intoxicação alimentar muito grande, eu passei por uma situação de um desligamento, né, do meu corpo físico e pude olhar para o meu corpo a partir de mim mesma. Então, no pronto-socorro, no local onde eu estava, onde me levaram, né, onde foram buscar me tratar, eles buscavam me reanimar, eu conseguia vê-los me reanimando, eu sabia o que estava acontecendo, porque eu tenho uma formação na área da saúde, no entanto, eu não conseguia me comunicar. Eu via meu corpo sobre a maca e não tinha como interagir com o meu corpo, não tinha como interagir com as pessoas. E naquele instante, naquele segundo ali, eu pude entender ou compreender um pouco melhor que tudo aquilo que eu sabia, tudo aquilo que eu havia adquirido de conhecimentos até aquele momento, e tudo que eu tinha vivido na minha vida até aquele momento, estava ali comigo. Isso me deu uma visão muito amplificada de tudo que tinha acontecido comigo até ali. Tudo que eu valorizava, tudo que eu gostava, tudo que eu gostaria de ter feito até ali, aquele momento. Na época, meus filhos ainda estavam pequenos, né? Então, isso aconteceu em 2013 para 2014, no dia 31 de outubro. Eu estava com 42 anos e naquele instante algo despertou em mim. E quando eu voltei daquela experiência, né, para o meu corpo, e entendi que ali foi uma oportunidade, eu decidi que eu ia buscar aquilo que me fazia feliz. Eu não tinha, para mim, não tinha nenhuma infelicidade naquele momento, não me faltava absolutamente nada. Mas, ao sair daquela experiência, eu me dei conta que eu não estava vivendo exatamente da maneira como eu gostaria de viver, exatamente como eu desejava deixar uma marca na terra da minha passagem, né? Então, o que eu pude experimentar foi uma profusão de sentimentos, foi essa quantidade de sentimentos e primeiro, de um pouco de raiva, depois de um pouco de incompreensão daquilo que eu estava vivendo, mas ao mesmo tempo, essa quantidade de emoções que eu acessei naquele instante me deram uma noção de vida muito grande, uma vontade muito grande de viver e de experimentar tudo que eu até aquele momento não tinha experimentado. Eu sempre trabalhei para outras pessoas, eu sempre desenvolvi um trabalho muito envolvimento, eu sempre gostei muito de tudo que eu fiz, sempre digo que eu nunca tive que trabalhar, eu sempre trabalhei naquilo que eu gostei. Só que eu não tinha experimentado a liberdade de construir o meu conhecimento. E aí, através de práticas para aliviar a dor, e eu sentia muita dor no meu corpo após esse evento, porque o que eu tive foi uma tetania por uma contaminação por água de coco,
né, contaminada, eu precisei cuidar de mim através de práticas integrativas, através do yoga, né? E o que isso tem, né, essa confusão, essa profusão tem a ver com o nosso corpo? Eu descobri exatamente isso, que o meu corpo, depois desse evento, ele estava completamente contraído, ele estava em sobrecarga. Vocês podem, assim, imaginar o que é isso? Imagine aquela peça de carne que a gente vai no açougue que ela está embalada a vácuo, né? Então, todos nós, quando estamos em sobrecarga, nós ficamos assim com áreas do nosso corpo que estão literalmente empacotadas, embaladas a vácuo. E eu tinha dores em todas essas partes do meu corpo, todas essas partes, simultaneamente. E através da minha cunhada, que me convidou para fazer uma prática de yoga, eu fui aos poucos soltando o meu corpo, soltando essas áreas, aprendendo a respirar, que era uma coisa que eu não fazia. Eu tinha, no trabalho que eu fazia, que era dentro de uma agência de publicidade, junto com meu esposo, eu tinha uma carga horária bem intensa, bem extensa, muitas horas. Eu não tinha, naquele momento, prática de fazer esportes, de cuidar do meu corpo, enfim, e eu vi que tudo isso estava me fazendo muita falta. Então, a sequência disso foi o entendimento de que, através das práticas, através dos alongamentos, eu conseguia movimentar as áreas de dor que eu tinha, eu conseguia me colocar em fluidez e sair de um corpo contraído para um corpo mais fluido e mais expandido. Vocês estão vendo a imagem aqui, a mudança das telas? Sim? Ótimo. Então, outra coisa que eu não imaginava, não conhecia, né? Eu fiz uma formação na área da saúde que foi dentro de um hospital, atendendo pessoas, mas eu não tinha ideia do que era essa escala aqui. E quando eu comecei a estudar e me inteirar mais sobre as energias, buscar, através do yoga, da acupuntura, uma melhora do meu corpo e do meu físico, eu acessei essa informação aqui, em um dos cursos que eu fiz. Isso, no começo, não parecia fazer muito sentido para mim. Mas aquela imagem que vocês viram lá no início, daquele monte de cores, daquele monte de bagunça de fios, né, coloridos, era exatamente essa imagem que eu vejo aqui com vocês, de um ponto mais contraído para um ponto mais expandido, de um ponto aonde eu tenho uma menor vibração, e onde a gente tem menor vibração, a gente tem a possibilidade de produção de matéria, e esse é um ponto que a gente vai trabalhar, né, no nosso primeiro encontro, que vai ser no sábado, né, como é que isso se dá, mas eu tinha muitas questões que estavam aqui nessa linha de frequência, na frequência do medo, da ansiedade, né, da raiva, do orgulho. E aos poucos eu sentia que, à medida que eu expandia o meu conhecimento do meu corpo, que eu expandia o meu conhecimento de como eu fluía, eu fui acessando outros estados de vibração e me soltando desses sentimentos, me deixando para trás esses sentimentos que estavam aqui em vibrações mais densas, em níveis energéticos menores. E isso é um pouco da trajetória. Então, eu comecei a entender um pouco mais o que era viver, sair, né, viver no esforço, na sobrevivência, que eu achava que eu estava ali muito bem, a minha vida estava ótima, muito obrigada, mas eu não tinha ideia que eu estava em sobrevivência.
E todo o movimento que eu fui fazendo e que eu venho fazendo até hoje, e as práticas que eu procuro trazer, eu busco esse estado de fluxo. E é isso que eu quero construir junto com vocês nessa mentoria. Sairmos dos estados de sobrevivência e do esforço, identificarmos o que é viver em esforço, para que a gente possa acessar um fluxo de vivência, aonde a gente pode aproveitar melhor o dia a dia, aonde a gente pode valorizar mais tudo aquilo que a gente tem, né? Porque a maioria das pessoas está sempre na busca de algo, de uma meta, algo que está lá na frente, e o nosso dia é hoje. E o momento da nossa vida é agora. Isso eu posso afirmar para vocês. O que nós temos é hoje. E o nosso corpo fisiológico, e esse corpo fisiológico, ele vive em função desse outro corpo, desses outros corpos que não são materiais. Do corpo mental, que traz esses sentimentos que nós vimos aqui atrás, sentimentos às vezes que nos empacotam, que nos segregam, que fazem com que a gente viva sentimentos e continue perpetuando na vida da gente coisas que não fazem mais sentido. São coisas que nós aprendemos na nossa infância, na nossa juventude, na nossa adolescência, na nossa juventude. Então, uma das propostas que nós temos aqui é de nós analisarmos a linha biográfica, é da gente aprender a olhar a nossa biografia e nós tirarmos dessas vivências ou desses estados de sobrevivência aquilo que é a matéria-prima de vivermos melhor. Porque tudo que a gente passou na vida até hoje é nutrição, é elemento, é base para o que eu estou construindo no dia de hoje e o que eu estou deixando de legado para a minha eternidade. Porque cada um de nós que está aqui tem uma função única na Terra. Senão não haveria necessidade de nós sermos tantos e tantas formas diferentes de vida. Então, cada elemento aqui da natureza, cada pessoa que está sobre a Terra vivendo nesse instante, tem uma função muito especial que é de adicionar consciência para a grande consciência do todo. Essa grande consciência do ômega. Então, nós saímos do alfa e vamos nos direcionando ao ômega. Essa é a nossa função aqui na Terra, nós sairmos desses estados vibratórios mais baixos e aprendermos a circular e a espiralar para cima na direção da iluminação. Isso não é uma coisa para Buda, para alguém que fica 24 horas meditando, isso é coisa para ser humano. E tudo que nós vivemos nos leva para essa direção, desde que nós tenhamos a consciência e o olhar direcionado de forma sistêmica, ou seja, vendo o todo, para que a gente possa aproveitar tudo aquilo que vem como uma pedrinha na nossa vida. Percebe? Então, o movimento dessa mentoria é esse: sairmos do esforço para o fluxo. Sairmos das frequências mais baixas para as frequências mais altas. Ah, Jos, mas em oito encontros nós vamos fazer isso? Cada um dentro de si, em áreas diferentes da sua vida, sim, encontra a iluminação, às vezes num dia comum, porque consegue se liberar de coisas que estavam presas ali. Porque começa a ampliar sua consciência, começa a olhar de um jeito mais criativo para a própria vida. Então, o que dentro do nosso corpo se conecta com a parte física, com a parte emocional, é uma área do nosso cérebro chamada sistema límbico.
E esse sistema límbico, está dentro do nosso cérebro, atrás das nossas fossas nasais, e ele controla as nossas emoções, como a raiva e o medo, a regulação da fome e da sede, as respostas de dor e prazer. Ele controla o nosso sistema nervoso autônomo, aquele que faz o nosso coração bater, que cuida da nossa pressão arterial, da nossa respiração, ou seja, tudo aquilo que a gente não controla, né? Então, o mais importante é que a gente entenda que isso funciona sem a gente querer. E que tudo aquilo que está acessível aos nossos olhos, tudo aquilo que está disponível para a gente julgar com os nossos sentidos, ele interfere sim nesse sistema, no sistema corpóreo. Então, o que eu sinto, as emoções que eu vibro, eu crio imprints, eu faço impressões, eu crio marcas nesse lugar no meu cérebro chamado sistema límbico. E o que é mais interessante, esse sistema límbico ajuda a coordenar todo o nosso corpo, que está envelopado num tecido que a gente chama de fáscia. Todos os nossos órgãos, cada fibra muscular. E é nesse lugar que a gente aplica a acupuntura. Então, imaginem que de uma pessoa que tinha uma formação na saúde estrita, onde tinha patologia, anatomia, mas tudo dentro da ordem fisiológica, quando a gente acessa esse universo da medicina chinesa, que olha para tudo isso e diz: veja bem, não é só corpo, é mente, é vibração, é energia e é espírito, é o Shen que está dentro do nosso coração e que é ordenado, coordenado por essa energia magna que também se conecta com todos os outros seres humanos através da empatia, através da solidariedade. Então, isso foi uma grande mudança de conceito na minha vida. E isso aqui que eu estou mostrando para vocês é a tal da fáscia, que se conecta sim com esse lugar aqui dentro da nossa cabeça que se chama sistema límbico. Então, se eu penso contraído, ou seja, se eu estou sentindo medo, se eu estou sentindo raiva, a gente quando tem raiva não contrai as mãos assim, a gente não faz, né? A gente faz isso. A gente está aqui, ó, apertando as nossas fáscias. A gente sente dor se a gente apertar demais as nossas mãos. Se a gente engole uma palavra ruim, alguma coisa que alguém nos disse e aquilo não me cai bem, a gente sente arder na garganta. A gente sente aquele mal-estar de um gato descendo de ré, não é? E então, é aqui que isso acontece. E essa é uma fronteira entre o que está fora e o que está dentro. E aqui é um feixe muscular, não é um músculo inteiro, é uma fibrinha muscular que está toda ela permeada por essa fáscia. Então, observem essa imagem aqui natural, tá? Isso aqui é feito de uma forma endoscópica, isso aqui é dentro de um corpo humano aumentado 29 milhões de vezes. E aí vocês podem ver que é algo, parece que molhadinho, gelatinoso, moldável. Moldável. Então, talvez a gente possa aqui conectar com uma passagem bíblica que fala que nós somos o barro, né? Que está sendo moldado pelas experiências, pela vida, né? Então, esse é um ponto muito importante que eu quero trazer para vocês. Quando nós nos contraímos emocionalmente, essas fibras se empacotam, essas fibras colabam, elas se juntam, elas se emaranham e elas se fecham. Então, quando eu vibro uma energia muito densa na minha base do meu corpo, né? Quando eu não respiro, eu colabo, eu aperto esse espaço aonde circula a energia no meu corpo. Aí adivinha o quê?
eu fico toda cheia de dor, eu fico cheia de engasgo, eu começo a ter problemas nos meus órgãos, eu começo a ter mau funcionamento deles, eu começo a secretar demais sucos gástricos e o meu corpo passa a ficar todo desbalanceado. Então, é muito interessante que a gente possa ver que na nossa vida é isso aqui, essa imagem que vocês estão vendo aqui do yin e do yang. Nós temos um lado expandido, claro, paz e amor, ok? E nós temos um lado fechado, um lado escuro, um lado que se reclui, mas que existe para a regência e a fluidez do indivíduo um pouco de cada um pouco do escuro no claro e um pouco do claro no escuro, exatamente para que, quando eu me movimento na direção que eu quero, eu tenho ali a possibilidade de mudar de frequência, de mudar de vibração. Então, quando a gente respira, quando a gente movimenta o nosso corpo, essa área, essa região aqui que nós temos da nossa fáscia pode novamente voltar a respirar e a ficar flexível, tá? Então, essa é uma das possibilidades. Então, a visão sistêmica da vida, ela considera um conjunto de elementos interdependentes do indivíduo que formam esse todo organizado, dentro e fora da gente. E a proposta dessa mentoria é que a gente possa compreender como é que nós funcionamos dentro da gente, para que a gente possa compreender melhor o que é que está acontecendo fora da gente, com as pessoas que estão à nossa volta, com tudo que nos cerca, com a natureza. Porque a natureza está aí como um grande elemento curativo, através das suas cores, através do movimento que existe das estações. Yin e yang, claro, escuro, quente, frio. Nós temos a possibilidade de mudar, de transmutar, de transcender, de sair de vibrações mais baixas para estados mais expandidos. E aqui eu trago para vocês um pouco de como é que essas vias energéticas, elas acontecem no nosso corpo. E todos os nossos órgãos estão presentes em todas as partes do nosso corpo. Nossas vias são como se fossem rios. Eu gosto muito, para quem vem aqui, eu sempre mostro o Kim, que é esse meu auxiliar aqui, aonde vocês podem ver que o nosso corpo inteirinho tem essas vias, que são os lugares aonde a gente aplica a acupuntura, aonde a gente pode massagear quando a gente está sentindo dor. Então, compreender, e isso é uma das partes que a gente traz dentro dessa mentoria, são alguns pontos que são mestres do nosso corpo. Por exemplo, esse lugar aqui que a gente chama de VC17, ele é a junção. Imaginem que a gente tem uma parte de cima e uma parte de baixo. E aqui é o elo, é a ligação entre a parte de baixo com a parte de cima. Abram o microfone quem já sentiu dor aqui nessa região, quem já sentiu pressão aqui nessa região. Ah, eu já senti, Josi. Aqui é um Eu botão. também. E como é que você cuidou dessa dor que você tinha, Paty? Respirando, foi respirando, porque era como se eu estivesse pressionando esse local, assim, com Tivesse apertado contração aqui. mesmo, sabe? Apertando mesmo. Então, lembrem que a nossa fáscia, ela é aquela gelatina, né? Aquela superfície. Então, imagine que se eu pressiono, eu movimento. Ela faz esse movimento para fora e para dentro, e para um lado e para o outro. E eu posso puxar também a minha pele para liberar esse ponto. Eu posso passar um óleo essencial aqui. Vocês sabiam que se a gente colocar mel, o mel nesse ponto, ele muda de temperatura, porque aqui nós temos o nosso coração batendo, e o mel com as suas substâncias, que são fenóis, né? Que extraídos da natureza,
com a própria melitina que está presente, né? Porque a abelha traz isso dentro de si, né? O próprio própolis, a geleia real, tudo isso que está presente no mel, ele, quando passado nessa região que fica entre os mamilos, nessa região entre os mamilos, a gente pode liberar a energia do corpo e a gente pode melhorar o estado de pressão que a gente está sentindo no peito. Uau, exatamente. Na verdade, a gente pode passar mel no corpo inteiro, inclusive na região genital, quando nós estamos sentindo desconforto. Por quê? Porque ele é uma substância que tem anti-inflamatórios, que tem antifúngicos, que é um bactericida. Então, sendo um mel de procedência, a gente pode aplicar para melhorar o estado da flora bacteriana dessa região. Assim como a gente pode fazer isso na boca, deve ingerir o mel quando a gente quer equilibrar o nosso intestino. Equilibrar, por quê? Porque os produtos da natureza, né, eles são moduladores do nosso sistema. E modulação significa eu posso tanto estar para mais como para menos, que vai me trazer para o meio, vai me trazer para o centro. E esse é um conhecimento que está esquecido, que a gente precisa entender. Nós temos muitos recursos naturais, que se nós soubermos algumas partes específicas do nosso corpo, aonde nós podemos interagir, nós temos mais capacidade de controle sobre as nossas emoções, sobre as nossas sensações, sobre a nossa saúde, mas principalmente da gente interagir com a natureza e com o universo de uma forma muito mais inteligente. E conhecer essas vias meridionais aqui que eu trago para vocês, nessas 3 vias, e a ideia é que vocês conheçam um pouco mais detalhado, assim, para vocês enxergarem melhor as correlações. Mas a gente, por exemplo, quando a pessoa tem uma enxaqueca muito grande, a gente não fica só pensando que ela está com dor de cabeça. A gente vai ver todas as vias que dão acesso à cabeça. E na cabeça nós temos o intestino, nós temos a parte hormonal, que é o triplo aquecedor, nós temos a bexiga, né? Nós temos esse vaso da concepção, então, questões que estão aqui gênicas ou hormonais que podem refletir aqui na nossa cabeça. Na nossa coluna, nós temos conexão com toda a parte dos pés, né? Que está relacionado também com bexiga, com rins, com vesícula, com fígado, com estômago. Então, nós não somos um estômago, um fígado, um baço, nós somos um todo. E esse todo tem uma regência. E as áreas de reflexologia, como as mãos, o rosto, né, o rosto inteiro, as orelhas, a planta dos pés, podem ser massageadas e podem ser trabalhadas de forma que a gente acesse os nossos órgãos internos, sem que a gente precise colocar ali uma agulha. Se eu tiver o recurso da acupuntura, maravilha, rapidamente a gente aciona esses lugares. Mas o que acontece? Nem todo mundo tem acesso à acupuntura, nem todo mundo tem acesso a um atendimento de acupuntura. Então, essa é uma das ideias que eu trago aqui, é um dos pontos que eu trago aqui, é dar acesso às pessoas para que elas possam se desenvolver no seu conhecimento melhor do seu corpo e que elas possam ascender sobre essas questões. E quando elas escutem que alguém está se queixando sobre uma dor ou sobre algo que está em desconforto, ela possa fazer essa relação. Para aí, será que o que você comeu ontem? O que será que aconteceu com você? Ou você mesmo? Peraí, não é a azeitona da empada, é uma baita de uma palavra que está aqui engastalhada aqui em mim. E a gente fazer essa diferenciação. Porque senão a gente fica refém de medicações que são mediadores aí
para você se sentir um pouco melhor, mas que não estão modulando o teu corpo, não estão trabalhando inteligentemente no teu corpo para que você possa sair dessa situação e avançar naquela escala de desenvolvimento. Então, essa foi uma das imagens que eu trouxe, né, essa semana, que eu acessei, que me chamou muita atenção, e quando eu coloquei, muitas das pessoas que estão aqui hoje vieram porque viram essa imagem. E eu acho extremamente importante que a gente traga isso, porque aqui está uma imagem muito interessante do que acontece com a gente. A parte de baixo do nosso corpo, ela tem relação com essas nossas raízes ancestrais. Então, se nós temos acometimento nos membros inferiores, acometimento no quadril, na bacia, nos nossos órgãos genitais, seja homem, seja mulher, nós temos que olhar para as energias que estão relacionadas a esse chakra, a esse vórtice energético, que é o chakra da base, ou genésio. Então, ele é que tem, aqui nós temos a nossa visão, a nossa conexão com o poder pessoal, com a nossa sexualidade, com aquilo que a gente tem ideia no sentido de poder, o que eu posso fazer na minha vida, ou o que eu não me permito fazer na minha vida. Percebem? Então, isso é muito interessante que a gente possa olhar que se eu também não penso nas minhas raízes ancestrais, se eu não conecto o meu conhecimento com a minha ancestralidade, se eu não respeito a ordem, né, de nascimento, né, quem veio antes, quem veio depois, eu posso ter questões aqui. E eu não consigo entender o que me acontece, porque que os meus vasos, as minhas pernas, o meu sangue não funciona, não flui direito nas minhas pernas. Isso tudo tem relação. Quando eu subo mais e paro aqui no chakra laríngeo, eu vejo a direta relação com os braços, que expressam o nosso fazer. Então, aqui, gente, os acometimentos das articulações, do enrijecimento das nossas articulações, das nossas mãos, dos nossos braços, dos ombros, o tensionamento da carga que a gente carrega emocional, muitas vezes. Então, aqui vocês veem que também quando eu tenho acometimentos na tireoide, na laringe, dor de garganta muito frequente, rouquidão, perda, né, da voz ou a afonia, tudo isso tem relação com o meu fazer, com aquilo que eu estou executando, se eu estou satisfeito com o meu trabalho ou não. Então, essas visões são essas que eu quero trazer aqui para vocês. Essas visões são expansões que a gente dá, porque a gente está cansado de ver essas imagens aqui. Quem aqui nunca viu a imagem de chakras? Por favor, abra o seu microfone e me fale. Alguém aqui nunca viu imagem dos chakras? Assim ou assim? Todo mundo já viu, né? Eu não estou olhando para todas vocês, mas eu acho que todo mundo já viu. Agora, como é que a gente pode saber de que forma a gente pode atuar aqui? Aqui nesse grupo, né, nós temos aqui uma especialista nisso, que é a Aline, que está aqui conosco, e a Aline, ela trabalha aspectos meditativos dos chakras, através da condução, através da voz, né? Ela vai ajudando a gente a entrar em consciência com isso, mas são poucas as pessoas que sabem de cor o que cada um dos chakras atua e o que ele conecta. Agora eu peço para que vocês observem esse chakra aqui, lilás, o ômega, aqui conectado com um vórtice energético que vem lá de cima. Lembrem dessa imagem, lembrem disso aqui. Aqui está no topo da nossa cabeça, bem no meio. Olha, experimentem fazer isso aqui, ó. Pega a orelha, a raiz da orelha e faz uma tiarinha, tá? Aí põe o dedo indicador aqui de vocês, pega e pressiona. Pressiona. Não é dolorido?
Aí está a fontanela, aí está a moleirinha que se fechou quando nós crescemos. Nós nascemos com essa tal dessa moleirinha o quê? Aberta. Para quê, minha gente? Por que será que seria de projeto de Deus que a gente nasce com a moleirinha aberta? Agora, vocês olhando essa imagem aqui, a gente fazendo esse movimento aqui, vocês conseguem imaginar por que é que a moleirinha... Nós vamos agora parar um pouquinho, vocês vão me contar um pouco. Abram o microfone e vão falando aí ordenadamente se vocês conseguem imaginar por que a moleirinha fica aberta. Não briguem para falar, tá? Quem tiver a primeira ideia, vai lá e abre o verbo aqui. Eu penso que é porque a criança ainda está conectada com o divino, né? Ela tem acesso ao mundo espiritual ainda, até os 7 anos, quando se fecha o córtex pré-frontal. E tem eu penso que tem relação até com a pineal. Sim, esse espaço ele tem que estar aberto ainda sem osso, porque o osso vai fechando, a cabeça vai crescendo assim, e a gente tem o que a gente chama de sutura. É exatamente um triângulo, gente. Essa imagem eu vou trazer para vocês no avançar, né, aqui da mentoria. Exatamente para vocês entenderem, é um vórtice triangular. É como se fosse uma pirâmide que se junta ali na fontanela. E ele fica aberto, essa moleirinha fica aberta para entrar mais energia do cosmo, mais energia prânica para desenvolver os nossos órgãos dos sentidos. O bebezinho, a gente sabe, né? O bebezinho, ele não enxerga direito. A gente acha, nossa, tá sorrindo para mim, ai que maravilha, ai meu tucuti-cuti. A criança tá ali reagindo, são reflexos. Por quê? Porque os órgãos dos sentidos, os olhos, eles estão com essa luz interna brilhando lá dentro. Para quê? Para dar potência energética para aquele corpinho tão pequenininho. Peraí, gente, que eu vou ter que botar para cá, né? Vou botar aqui meu Deus, coisa que não vai desligar aqui a nossa transmissão. Peraí. Ai, socorro, Senhor. Ufa, deu certo. E então, o que é interessante é que quando a gente não sabe disso e a gente não protege a moleirinha da criança, não pode apertar, exatamente, porque ali está aberto, né? E quando, gente, vocês, um outro exercício para vocês fazerem, já tiveram espinha na orelha? Já tiveram? Vocês sabem que não é espinha, né? Não é espinha. A orelha da gente é assim, ó, cheia de vórticezinhos, cheia de, não só aqui, como aqui também. Alguém já usou um brinco que depois ficou com a cabeça dolorida, que não sabia por que aquela desgrama estava doendo tanto? É porque provavelmente algum pontinho aqui foi pego. Se furou e não cicatrizou, algum pontinho não foi. Por quê? Porque por aqui nossos órgãos internos são banhados de energia. E se eu massageio, e se eu punturo, se eu coloco cristalzinho, se eu coloco um brinco, se eu coloco um brinco num lugar errado, eu posso inclusive ter problemas respiratórios, alérgicos, né? E o pessoal adora agora furar tudo que é parte né, problemas genitais. Eu posso ter uma série de problemas em lugares onde eu punturo, onde eu faço um brinco e que ali eu tenho um bloqueio energético na orelha, certo? Então, aqui, quando aparece uma espinha dentro, a gente não deve ficar cutucando, espremendo. Por quê? Porque ali o meu corpo se abriu, ele está buscando, ele deixa fininha a pele através daquela expansão ali que está acontecendo, que parece ser uma espinha. Para quê? Para ele fazer essa recepção de energia
através dos meus pontos. E quando eu tenho uma dor na mão ou uma dor específica no pé, o que está acontecendo? Eu tenho ali vontade de apertar. Por quê? Porque ali eu estou precisando desbloquear uma energia que ficou presa, adensada, de acordo com as minhas emoções. Notaram que a cor, eu vou voltar aqui, tá, gente? Para vocês verem. Notaram que a cor desse meu alfa ômega aqui coincide com essa imagem aqui, e que é internacionalmente posicionada dessa forma, seja ela do jeito que for. Então, isso tem uma ordem dentro do nosso corpo. E essas ordens estão relacionadas com emoções. Emoções de sabedoria, de satisfação, de segurança, a nossa relação com a coletividade, com quem nós nos relacionamos, perdão, às vezes a falta dele, e a completa integração da gente, dos nossos corpos. Quantas vezes nós sentimos dores em sensibilidade no couro cabeludo numa área específica? Eu ontem estava com uma sensibilidade aqui atrás. Fui logo para o mapa do crânio para saber qual era o meridiano, qual era o órgão que estava impactado. E adivinha o que era? Estômago. Porque eu estava muito apreensiva para essa aula, eu estava muito ansiosa, com receio de como é que ia ser, se as pessoas iam vir para assistir, se não iam vir. Isso acontece com a gente. Quando a gente está num momento de uma entrega de um novo projeto, uma nova fase de vida, uma transição de carreira. E o processo todo é que quando nós vamos nos aproximando desses conhecimentos, nós vamos também fazendo leituras melhores de nós. Nós vamos nos sentindo melhor e nós vamos buscando a harmonia e o ajuste. Bom, então se eu estou com uma questão de estômago, eu também tenho que melhorar na comida, eu tenho que comer uma coisa mais leve, eu tenho que evitar o álcool. Se a pessoa é um fumante, diminuir o fumo. Se é uma pessoa sedentária, buscar fazer uma atividade física, alongar-se, né? Então, essas são as coisas que a gente pode fazer e que não dependem de muito recurso, mas dependem da gente saber o que a gente pode fazer, correto? Então, a origem desses desequilíbrios do emocional para o físico acontece quando a gente fixa um sentimento ou uma emoção. Quando a gente simplesmente paralisa. Por quê? Porque o movimento da natureza, do universo, é de contínua transformação. Gente, vocês lembram na pandemia? Todo mundo em casa, todo mundo apavorado, e foi outono, depois foi inverno, depois foi primavera, depois foi verão, e a natureza, ó, não estava nem aí, que estava todo mundo parado. A natureza vai, a natureza cicla, independentemente do que está acontecendo. O nosso corpo cicla independentemente do que está acontecendo. A cada 2 horas, os meus órgãos checam a energia e vibração daquele órgão. Então, se eu durmo tarde, se eu me alimento mal, se eu faço atividade física num horário de sobrecarga energética do coração, que é no horário do meio-dia, e eu posso me sentir mal? Eu posso me sentir mal. Então, são conhecimentos que a gente acessa para poder melhorar e poder ajudar a transformar isso. Por isso que a gente traz isso como uma tríade de transformação. Porque na natureza não tem mágica, existe sistema, o conhecimento de como as coisas funcionam. Por quê? Porque a árvore, minha gente, a árvore, quando ela está com pouca energia ou que ela sabe que está chegando o inverno, o que que ela faz? Ela solta as folhas. Ela não está nem aí. E vai ficar pelada. Ela solta as folhas. Nós não vamos sair por aí tirando a roupa para se regular. Mas nós precisamos saber que nós podemos tirar sobrecarga, nós podemos tirar aquela mochila pesada que a gente carrega daquele parente. É como se fosse uma árvore carregada e sem energia.
Então, quando muda a estação, quando fica mais frio, a árvore o quê? Solta todas as suas folhas e fica peladinha. E aí ela pode guardar energia para o próximo ciclo. Quem nunca se sentiu deprimido? Quem nunca? Eu mesma na pandemia me senti assim. No inverno total, fria, sem expectativa, sem esperança, né? Então, aí é que a gente vê que a gente tem recurso, que existem recursos, e são esses recursos que eu pretendo passar para vocês. Então, se a gente tem um pensamento obsessivo, uma preocupação excessiva, uma ideia fixa, inclusive uma meta que a gente está obcecado para realizar, a gente começa a debilitar essa conexão entre o corpo e a mente. E o nosso espírito se enfraquece. Então, os nossos abalos do nosso bem-estar emocional, eles precisam ser tratados, precisam ser entendidos para quê? Para que ele não venha emergir no corpo físico e aí eu vou dar atenção. Porque primeiro é assim, ó. Daqui a pouco é oi. E daqui a pouco é um bofetão. Funciona nessa ordem. Mas o bom é o seguinte, quando o bofetão vem, a gente precisa saber que o nosso corpo, ele é todinho conectado, corpo, mente e espírito. E a gente pode lembrar disso aqui, que o tempo todo lembram daquela imagem que eu falei para vocês, daquele raiozinho que entra aqui por dentro da cabeça o tempo todo, mesmo com a fontanela fechada? Ele é a energia do espírito, ele é essa energia prânica, ela é energia cósmica que vem para cá e que vai reger de forma ascensional, de cima para baixo. Não quer nem saber. Vem todos os dias, 24 horas por dia, queira ou não queira, e vai atuar sobre o corpo e sobre a mente. Então, quando eu incluo os conhecimentos da espiritualidade, eu incluo na minha vida o conhecimento desses vórtices energéticos, e esse E aqui pode ser de energia e de espírito, pode chamar de Deus, pode chamar do que quiser, não importa. Essa energia, essa força do todo que rege a natureza como um todo, e nós, como natureza, assim também, ela rege, ela trabalha, ela movimenta, ela transforma corpo e mente de forma ascensional. A gente queira ou não queira. E entendendo que corpo e mente se relacionam assim, um que vai, outro que vem, se eu tô com a minha mente atrapalhada, imagina como não vai estar o meu corpo. Se eu não dou espaço para essa energia prânica, a energia da natureza, a energia dos relacionamentos saudáveis, eu tenho impactos aqui no meu corpo e na minha mente. Então, essa é a revelação da tríade da transformação. Eu deixar que isso seja como é. E eu aprender a lidar com isso. Porque não adianta a gente ignorar que a gente tenha um lado espiritual, que a gente tenha um lado energético. Por quê? Porque a gente já conseguiu entender que nós temos uma mente. E essa mente, ela funciona a partir das nossas emoções. Então, olhem bem para isso e façam uma pequena avaliação. Como é que está na proporção aqui na minha vida? Eu estou mais empenhada em cuidar só do meu corpo? Eu estou mais empenhada em cuidar só da minha mente? Ou eu estou, no todo, trazendo essa energia do cosmos, trazendo essa energia ascensional, deixando que o controle excessivo de lado, permitindo que eu possa viver melhor, transmutar as minhas emoções. Então, gente, a ideia que eu trago para a mentoria é nós acessarmos conhecimentos bastante antigos. Esse daqui, como eu falei para vocês que estavam no grupo hoje, esse é um livro que me foi confiado
há muitos anos atrás, é esse livro aqui. Ele tá com essa capinha aqui, porque a gente reconstruiu esse livro, mas eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Olha só, tá vendo aqui a folhinha que perdeu, que a traça cortou? Então, esse livro aqui é um livro muito, muito, muito maravilhoso, que ele chama Comunhão do Pensamento, e ele traz essa imagem aqui, essa imagem da Estrela dos Magos, aonde ele mostra, e nesse conteúdo que eu vou contribuir aqui com vocês, ele traz as questões do cosmo, ou seja, o Sol atuando sobre esse pentagrama. Quem aqui já ouviu falar em pentagrama? Pode abrir o microfone e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Sim, Josi. Já ouviram falar em pentagrama? Sim, sim, Já ouviram falar na estrela de Davi? sim, Sim. Eu quero ouvir a Aline. sim, Agora eu quero Josi. ouvir a Aline. Aline, o que isso tem a ver com Ah, pentagrama, Aline? Tem conexão, Aline? total, né, Josi? Total, a energia do pentagrama é usada em vários gráficos da radiestesia. Poderosíssima. Poderosíssimo. É a energia do eu sou, né? Então, às vezes, Sim, a gente vê o pentagrama, mas a gente não acessa o que está por trás disso, viu? Tem até né? Mostra pra gente aí. Olha só. va- vários gráficos. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Ó, o que você estava falando Uhum. Sim. da energia. Eu até, enquanto você falava, tomei a liberdade de vendo lá como estava a energia do grupo. Uhum. E a gente está na energia de boa vontade. É uma energia ótima, né? É energia maravilhosa. É uma energia É, de aprendizado, de troca, né? De sim. disponibilidade. Eu digo que tudo na vida para acontecer, ela precisa da nossa disponibilidade. Para a gente ganhar dinheiro, para a gente arrumar um namorado, para a gente trocar de emprego, a gente tem que estar disponível. É ou não é? Verdade. Não é? É. Então, a Não boa vou ter mais vontade nenhum. é essa. Eu fico É. muito obrigada por você ter feito isso, viu, Aline? Eu falei, gente, que Imagina. hoje a egrégora estava forte aqui, né? Falei que o negócio estava forte aqui. Então, e o que que nós temos aqui que eu queria muito que vocês dessem atenção para essa imagem? Eu sou, está no centro disso tudo. E olhem a cor, o vermelho é a força do nosso chakra da base, aquele que nos movimenta, queira ou não queira, eu vou para cima, né? Porque a gente às vezes fica pensando que isso seria negativo. Não, é a coisa que às vezes a gente né? Então, nós vamos trabalhar isso bem detalhadamente. Essa força está conectada. Então, o que eu quero que vocês entendam é que nós estamos fazendo aqui transposições. É como se nós estivéssemos abrindo leituras, certo? De coisas que a gente vê por aí, mas que a gente não consegue conectar com o nosso corpo, com a nossa mente, com os nossos sentimentos. E quando eu vou, né, para e nesse ponto da força, vejam que metade dessa parcela aqui vem a questões de justiça, de eu lutar por aquilo que eu quero, de eu buscar aquilo através do eu sou, de quem eu sou, da pessoa que eu me identifico como sendo Josi, por exemplo. O que é importante para mim, a minha sobrevivência, ela está aqui na força, na base. Eu tenho a vontade na sequência, e na vontade eu tenho a palavra verdade. Aqui eu verifico, né? Para onde eu vou. Então, se eu estou de boa vontade, eu estou sentindo que ali há verdade, que ali tem alguma coisa. Por quê? Porque os nossos espíritos aqui estão se comunicando, estão se frequenciando. Tudo que nós estamos vendo, falando, o que vocês estão sentindo, e daqui a pouco nós vamos já vir para o que vocês estão vendo também, nós temos esse estado de atração. E a atração
também regido pelo planeta Vênus, né? A vontade regido pelo Sol, Marte pela força, né? O espírito guerreiro, né? A gente vem para a atração aqui, que também tem o amor. O amor não tem polaridade, o amor é. Ele pode ser um amor saudável, um amor abusivo, mas ele é um pêndulo ali que está numa ponta e noutra. E nós temos gradações disso, de um polo ao outro. Mas ele não tem oposição. Aqui, então, a ação. A ação, ela precisa do amor e ela precisa de harmonia. Eu entrar em equilíbrio, em acordo com o que está à minha volta. Então, vejam que para a ação acontecer, a gente precisa dessa conexão do amor, da atração e da harmonia das experiências. Vejam que essas conexões aqui, aonde existe essa interação nos polos e nas diferentes energias, para contribuir para o eu sou. E a experiência, que é tudo aquilo que eu vivo, conectado com a justiça, como eu vejo que as coisas acontecem, e com a harmonia da ação. Então, vejam essa conexão aqui. E essa é a estrela dos magos. Óbvio que eu estou fazendo aqui uma leitura rápida com vocês, não é a leitura aprofundada, porque aí nós temos um módulo para isso, que é a lei da vibração, que é no sábado, aonde nós vamos abrir isso, transpondo com o gráfico dos chakras, dos vórtices energéticos, da escala de Hawkins. E esse é um ponto muito interessante, porque a gente precisa compreender que isso, queira ou não queira, se eu estou no esforço, eu estou aqui só vivendo na força. Eu tenho que girar esse pentagrama aqui, eu tenho que usar desses recursos aqui. Tudo isso faz parte para ser quem eu sou, para que eu possa ter aqui a vontade sendo expressa na minha verdade. E com a vontade, gente, a gente faz qualquer coisa. A vontade nos leva a qualquer lugar. Não a motivação. E a vontade precisa desse conjunto de energias. Precisa do amor, da justiça, da harmonia. Então, esse é a nossa primeiro módulo. No primeiro módulo também a gente vai trabalhar a lei da vibração e vamos trabalhar do alfa ao ômega, esses níveis de consciência, de emoções e de vibrações em hertz, né? A gente vai aprender também a usar um pêndulo, né? Não para uma radiestesia, mas para a gente aprender a fazer perguntas a partir da nossa própria energia com as nossas próprias questões. É algo muito simples, não tem mistério. Tá? Então, esse é um dos pontos. A outra coisa, na mentoria 2, no encontro 2, nós vamos ver a ordenação energética, e nessa ordenação energética, principalmente essas emoções aqui que a gente acessa, né? De sabedoria, de satisfação, de criatividade, de segurança, de coletividade, de perdão e de integração. Então, nós vamos abrir esse conhecimento aqui. E vamos também fazer um pouco dessa ordenação energética também nas áreas reflexas, das mãos, dos pés e da face, tá? Nós vamos também trabalhar na mentoria 3 as fases da vida, e aqui é um ponto que eu acho assim muito bacana, gente, de trazer para vocês. Eu não sei se vocês já viram esse gráfico aqui, mas esse gráfico é muito interessante porque nós aqui podemos ver os setênios. E o que é que acontece nesses setênios? Aqui o nosso corpo físico sendo abraçado pelo nosso corpo espiritual, ou seja, a nossa parte etérica ganhando corpo, ganhando estabilidade aqui aos 21 anos de idade, um equilíbrio até os 42, e nos 42 a crise da autenticidade, aonde, pimba, aconteceu para mim aquele fenômeno lá da minha quase morte, né? E ali eu falei, não, eu tenho que buscar
uma nova visão da minha vida. E eu venho fazendo e seguindo esse gráfico aqui, para entrar aqui na minha fase mística daqui a pouquinho. Graças a Deus, eu tô doidinha para chegar aqui no 56 para ver o que é que veio aqui nessa fase mística, aonde a nossa alma intuitiva se abre. E aí que a gente fica verdade pura, sabe? Quem não tem um parente que já está aqui nessa idade, que já está falando as verdades para a coletividade, né? Que não está filtrando mais, né? Então, a gente vai olhar detalhadamente aqui as fases da vida e nós vamos trabalhar esses nós lunares aqui. Isso é muito útil, por quê? Porque a gente também pode aprender olhando para trás na nossa vida. As coisas que acontecem conosco, aqui nas fases anteriores, elas reverberam aqui nas outras idades mais maduras. Sabe? Então, isso aqui é uma delícia da gente estudar, é uma delícia de eu abrir aqui para vocês, por quê? Porque nós vamos passar daqui para diante o resto da vida sendo referendado por tudo que a gente aprendeu nos primeiros 3 setênios. E essas áreas interferindo na nossa vida aqui, nas nossas emoções. Então, quando a gente tem traumas aqui nessas regiões de idade, ou questões que ficaram mal resolvidas, o que acontece? Eu vou ter reverberações aqui nessas outras fases. Então, eu vou olhando para cada fase que eu estou vivendo e vou vendo, puxa, parece que não sou eu só que estou sofrendo isso, é o mundo inteiro. São todas as pessoas que estão de 21 a 28, de 28 a 35, estão questionando o mundo e querem organização, e querem achar um foco na sua vida. Assim como aquelas que estão no 35, 42, estão questionando a si mesmas. Por quê? Porque elas vão entrar aqui numa crise de autenticidade e vão se questionar. Mas será que o que eu me dediquei a vida inteira é isso mesmo que eu quero fazer? Quem não passou por isso aqui, que já cruzou essa fase, que não questionou aqui? Só que quando a gente não tem isso claro, parece que eu estou vivendo um puta drama. Ai, desculpa, gente, a palavra. Mas eu estou vivendo um baita drama. Entende? Então, a gente sabendo disso, a gente começa a sair um pouco dessas zonas de dramaticidade para entrar numa zona de realidade. E a realidade sempre é boa. Às vezes ela é dura no começo, né? Como é duro quando a gente faz 50 anos e vem no pacote que começa a derreter tudo, porque vai diminuindo ali a nossa camada de ácido hialurônico embaixo ali naquela camadinha estofadinha da gente, né? Mas a gente vai ganhando mais inspirações, a gente vai ganhando mais intuição, a gente vai descolando, né? Digamos assim, o nosso corpo do nosso espírito novamente para a gente voltar para a pátria espiritual. E tá tudo bem, mas desde que a gente aproveite muito bem tudo que está acontecendo aqui, né? De forma positiva, de forma alegre. E lidando com aquilo que é mais difícil, com criatividade. Por isso é tão importante que a gente ache os recursos no nosso próprio corpo, com massagem, com óleo, com mel, com comida boa, com um banho quente, com um escaldapés. Vocês vão aprender a fazer um escaldapés, ó, maravilhoso também. Então, isso aqui é para a gente viver aqui na mentoria na terceira etapa da mentoria. Depois nós vamos entrar na alma da natureza organizada. Então, nós vamos olhar um pouquinho para as coisas que são padrão. E aí, gente, nós vamos olhar também para os padrões de comportamento. Porque nós nos organizamos bem ou nem tanto pelos padrões daquilo que a gente aprendeu, a forma como nós fomos criados, a forma como nós fomos tratados na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa juventude. Então, nós vamos olhar para a natureza organizada, como os mamíferos se comunicam, como que as formas na vida se organizam, e o que é que nós podemos tirar da natureza como grande recurso para nos organizarmos internamente. Nós vamos falar na quinta mentoria as ordens da vida e a parentalidade. E eu queria que vocês olhassem aqui só para vocês ficarem com água na boca do que vem aqui, porque aqui, ó, as fases desde o momento da chegada do espermatozoide no óvulo
e toda a parte da duplicação, né, das nossas células vão se parecendo, ó, Aline, com o quê? Com a árvore da vida aqui, com o Merkabah, né, que é essa flor da vida, que é a mórula, né, quando o bebezinho já está ali pronto para começar a formar os seus órgãos. Não é à toa, gente. Na natureza tudo tem uma métrica, tudo tem uma simetria, tem uma ordem. E o processo nosso, às vezes, de adoecimento, de dor, é a perda da organização, da ordenação do que está à nossa volta e dentro de nós. Então, nós podemos entender que tudo isso aqui e que essas formas estão dentro de cada célula do nosso corpo, de cada lugar da nossa vida. E que em cada lugar aonde está, e nós vamos fazer um exercício bem interessante usando essa forma aqui, meditando sobre essa forma, que a gente pode se ativar e que a gente pode mudar de frequência vibracional fazendo essa visualização aqui dessa flor da vida. E tá aqui dentro, tem registro e tem um print dentro das nossas células desde o momento que nós fomos concebidos. Faz sentido isso para vocês até aqui? Ou é muita viagem, gente? É uma sequência. Maravilhoso, É uma maravilhoso. sequência. É uma sequência, minha gente. Entende? Então, agora vamos para a mentoria 6, certo? Vamos para o encontro 6, as ordens da ajuda. Já ouviram dizer que mais ajuda quem não atrapalha? Bem, vamos ter que chegar nessa hora. É um pouco dolorido, aqui é um pouco dolorido, aqui é um pouco. Aqui a gente tem que botar ali aquele alerta de. Eu tenho que dar um alerta de spoiler que aqui é um pouco dolorido, mas nós já vamos ter andado bastante. Nós já vamos ter desenvolvido algumas. Como é que se diz? Algumas estratégias para a gente poder lidar com as verdades que vêm ou as leis que regem a ajuda. Tá? Então, aqui a gente vai bem para um âmbito sistêmico. Por quê? Porque nós podemos entender como é que a nossa vida de relação, tá? A nossa vida com os outros pode ser muito melhor quando a gente aprende as ordens da ajuda da natureza. Como na natureza os animais, as plantas se ajudam sem atrapalhar a vida uma das outras. Faz sentido? Por quê? Porque vocês já viram uma árvore atrapalhar a vida de outra árvore? Não. Elas se comunicam, inclusive, através das raízes, porque quando uma árvore é podada, uma árvore é cortada, elas se comunicam, elas se arregimentam, elas se comunicam e elas trazem recursos para que aquela ali que sofreu aquela poda possa rapidamente receber mais energia, mais vibração, brilhar mais para o cosmos e receber mais energia para que ela possa rapidamente voltar a brotar. Quem já não viu aquelas podas malucas que a CPFL faz e que de repente, do nada, naquele toco, começa a nascer uns brotinhos ali, quase que 2 semanas depois da poda? Da onde que será que aquilo surgiu, gente? Porque tem embaixo do nosso solo são raízes. Raízes e raízes e raízes. E numa quadra, gente, quando uma adoece, o que acontece com a do lado? Vocês já perceberam? Na minha casa eu observo isso, eu vou filmar para vocês verem. É uma que está com fungo, a outra está boa. Uma que está com fungo, a outra que está boa. Vou tirar essa foto e vou mandar para vocês. Por quê? Porque está uma ajudando a outra. Se eu não cuidar de ajudar essa árvore com algum antifúngico, pode ser que as outras não tenham força suficiente, se eu não regar o suficiente. Só que todos os anos, na mesma época, na seca, acontece a mesma coisa. Por quê? Porque elas estão desvitalizadas. E como não chove, a gente tem um desequilíbrio muito grande de clima aqui, não é um inverno como é nos outros lugares, essa árvore não solta as folhas. Como quase todos os lugares as árvores soltam tanto as folhas. Então,
É aquela coisa, se a gente pode ver que uma árvore que está com fungo, que está no inverno, que está no outono, que não soltou todas as folhas, ela tem ali uma chance de ter problemas de imunidade. Como nós também, quando não soltamos as nossas emoções, não soltamos aquela carga enorme que a gente está carregando, começa a ter problemas de abalos fúngicos. É aquela unha que fica oca, é aquela coceirinha lá nos genitais. Faz sentido? Então, a gente vai fazer essas transposições aqui da questão da ajuda, né? Nessa mentoria 6. E na mentoria 7, nós vamos chegar aqui nas leis espirituais do sucesso no cotidiano. Aqui nós temos um conjunto de leis, de regras, e como são leis, são imutáveis e servem para qualquer coisa, para qualquer tipo de trabalho, para qualquer tipo de atuação profissional, para a nossa relação com as pessoas, para a nossa autoelevação na direção da espiritualidade, porque essas 7 leis, elas vão dar conta da gente poder criar mais ordenação dentro do nosso ambiente de vida. Aqui também nós vamos falar um pouco sobre o essencialismo, que é uma área que eu venho estudando há algum tempo. Então, na mentoria 7, a gente tem esse encontro aqui com as leis espirituais do sucesso, e aqui nós vamos trabalhar um âmbito mais filosófico, que pode ser aplicado para todos os encontros. E nós teremos 8 encontros. Então, o 8º encontro será essa junção entre as 7 leis do sucesso, então ele é 7 e 8, e também nós vamos fazer uma revisão de tudo que nós vimos ali, e vamos trabalhar ao longo, né, do nosso trajeto, nesses 8 encontros, a participação de especialistas, grupo de desenvolvimento e uma análise biográfica individual. Desculpa que eu comi um Nzinho, mas individual, para a gente fazer um olhar atento para que vocês possam, no processo da mentoria, fazer o seu autodesenvolvimento e olhar para as suas regiões dentro das forças que a gente tem e que cada um tem na sua vida, no relacionamento, na educação, na parte financeira, na parte espiritual, na parte do nosso autocuidado, né? Enfim, são 10 áreas que a gente analisa ali, desculpe, são 8 áreas que a gente analisa, para que vocês possam, ao longo do trajeto, e a gente vai fazer isso na primeira semana, né? Essa conversa na primeira semana, para que vocês possam ir tendo aproveitamento maior na própria vida. Porque de nada vale uma mentoria que não sirva para desenvolvimento. Aí é um curso, é uma formação, é alguma coisa que você vai lá tirar um certificado. A mentoria, ela pressupõe crescimento, né? E um olhar meu para cada um de vocês para aquilo que necessitam, para o que estão buscando naquele momento, certo? De vida. Porque realmente eu acredito que ninguém veio aqui por acaso, ou que se conectou com esse assunto. Lá atrás, já tem alguns meses que eu venho ativando esse encontro com vocês, né? E eu estou muito, muito disponível, eu tenho muita boa vontade aqui no meu coração. Na verdade, eu sinto uma energia, já vem pulsando há muito tempo, me faltava era a coragem de organizar essa mentoria, mas e um pouco de medo também, né, de que ninguém aparecesse. A gente tem que ser verdadeiro e falar aquilo que é verdade, porque a gente fica mesmo, né? A gente fica com receio, mas ao mesmo tempo eu pude contar assim com um apoio muito grande dos meus familiares, dos meus pais, que estão sempre me estimulando, me apoiando, que me conhecem e também sabem que essa trajetória que eu fiz nesses últimos 10 anos, ela foi realmente complexa, mas isso tudo teve aprendizado. E que a minha alegria de viver, que nasceu naquele dia em que eu
tive a experiência de ver ali por um instante que eu não poderia realizar as coisas que eu gostaria aqui na Terra, me deu muito estímulo para eu começar tudo de novo, porque aos 42 anos eu fiz uma transição de carreira muito drástica. E saindo de um lugar onde todo mundo me tratava muito bem, onde eu ganhava muito bem, onde estava tudo bem, aparentemente. Aparentemente. Então, eu digo que hoje é o dia mais feliz da minha vida, porque hoje eu consegui trazer aqui, plasmar aqui para vocês, algo que está sendo cultivado há 10 anos. Então, contem, né, com a minha disponibilidade para individualmente, junto com essa mentoria, ver com vocês o que é que faz sentido para cada um de vocês, que de alguma forma esses conteúdos, essas vivências, essas formações que eu já fiz, possam ser úteis, catalisadoras. Talvez não sejam a solução de tudo que talvez vocês buscam nesse momento numa mentoria, mas que elas sejam o ponto de partida, com mais garra, com mais energia, mas de forma transmutada, de forma leve, de forma espiritual. Porque tudo aquilo que a gente traz para o nosso espírito, tudo aquilo que a gente traz de forma leve, agradável, alegre, fica, né? Para ser usado no momento que a gente precisa. Quando a gente aprende a respirar e a gente treina a respiração, no momento que a gente fica ansioso, aquele conhecimento vem, né? Quando a gente reza todos os dias, na hora que vem o aperto, a oração vem. Quando a gente expande a nossa consciência, quando algo nos pressiona, nos comprime, a nossa consciência vem e nos diz: eu tenho escolha, eu tenho vontade, eu sou capaz. Né? Então, meu coração assim tá explodindo de alegria. Eu quero ouvir um pouquinho de vocês aqui, se isso fez sentido para vocês. Obrigada, Paty, por esse coraçãozinho lindo. Abram seus microfones, façam aqui as suas considerações. Eu estou aqui, como se diz, suando em bica, porque também é muita energia aqui. Agora, eu espero assim que o seu pêndulo, Aline, esteja mostrando aqui a minha satisfação, a minha alegria, minha gratidão por vocês terem me escutado aqui até o final. E dizer para vocês assim o quanto já foi bom, porque vocês estão aqui. Obrigada, viu, Paty? Josi, eu Sim. quero agradecer, porque se você está feliz, nós estamos muito mais, porque diz que quando o aluno está pronto, né, o mestre se pronuncia. Então, estou muito feliz de estar tendo essa oportunidade de aprendizado com você, uma coisa que eu buscava há muito tempo. E, assim, você abrir, né, seu coração, seu conhecimento, só, só tenho a agradecer, viu? Obrigada, viu, Corinha? Muito obrigada. Muito obrigada mesmo, viu? Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz que você tenha vindo, porque na outra vez você não conseguiu acessar a sala, né? Ainda bem que Não consegui. a gente Olha, tinha eu tentei falado, né? várias vezes. E que coisa de louco, eu entrava, aparecia a Remax, aquela empresa de... De imóveis. É, mas que bom, deu certo. Que bom, que bom, que bom, queridas. Olha, eu estou à disposição, depois se vocês quiserem, eu vou passar para vocês como eu estou fazendo isso tudo de forma. Eu mesma estou organizando.
quem tiver interesse em acessar a questão de, como eu disse para vocês, eu já passei para algumas pessoas o valor, até senti que era necessário fazer uma redução, inclusive por conta das contingências, de como as coisas estão. Então, eu estou trabalhando dentro de um valor que ele tem desconto, né, para quem fizer o fechamento hoje e amanhã, né, ou seja, nessas 24 horas. Então, eu vou dar 20% de desconto nesse valor para quem tomar essa decisão, e o pagamento em 10 vezes. Então, para essa mentoria, o valor total dele é 1.197, são 10 parcelas, né, seriam 10 parcelas de 197, de 119, 119,90, não é isso, Paty? Você que é a do cálculo aí, faz a conta. Não, vai fazer pela plataforma, a É, plataforma determina as parcelas lá, gente. Não é a isso. Josi que faz esse parcelamento, é Mas é a própria vocês podem QIFI. fazer o quanto vocês quiserem. Vocês Quem veem lá o que é mais adequado para cada um e para cada faz um. lá. Isso. Para todo mundo que fechar nas 24 horas, eu estou dando 20% de desconto, então esse valor vai ficar inferior a R$ 1.000, né? Então, se vocês puderem fazer a conta, eu calculei, eu acho que Vou foi o valor. fazer para você, peraí. Eu É mil penso cento e vinte? 1.120? com 20% de desconto. Menos Mil cento e 20%. noventa e sete. 896. 89, eu lembro que era 890. E pode ser 10 parcelas de 89, por exemplo, né? É isso, né, Paty? Não, lá é o seguinte, gente, a plataforma, ela cobra juros do parcelamento, mas às vezes a pessoa não tem esse aporte todo de uma vez, Não, então, e aí às pode vezes você fazer vai, no Pix, pode ir faz a pagando mensalmente no simulação Pix. lá, que eles, é tudo organizadinho, Isso. Mas né? se a pessoa tiver, não tenho cartão, Josi, eu prefiro fazer no Pix. Não tem problema. Aí fala direto com a Josi, A gente organiza nessa forma. E aí eu penso que é um conjunto que vocês vão, digamos, para quem vai optar por fazer em 10 vezes, são no mês R$ 89 reais. Então fica acessível, né? Pensando que em 8 semanas, né, a gente vai ter aí um conjunto de informações que vocês vão poder usar aí para toda e qualquer desenvolvimento de vocês a partir disso, né? Fora o contato com profissionais que eu tenho contato, que já chamei, já confirmei para virem fazer ações especiais aqui e passarem informações especiais para vocês. Então, eu digo que a gente tem nesse momento uma oportunidade, será para mim uma alegria muito grande poder contar com vocês para desenvolvermos juntos, mas contando com essa minha disponibilidade para além disso que eu trouxe para vocês, aquilo que vocês também buscam individualmente num âmbito pessoal, tá? Que aí seria no contato de entrevista pessoal para a gente fazer a análise biográfica, tá? Então, fiquem bem. Eu achei que eu devia já trazer tudo de uma vez, né? Eu estava muito ansiosa na masterclass anterior, hoje já foi um pouco melhor. Eu estava bastante eufórica, mas nesse momento eu me sinto assim muito mais em paz e muito mais tranquila e segura de que eu posso corresponder com esse investimento se vocês optarem por fazê-lo, viu? Então, eu vou deixar aqui para quem mais quiser se manifestar ou trazer alguma pergunta. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma imagem que vocês gostariam que eu voltasse ali para a gente olhar de novo? Ou que ficou alguma dúvida? Obrigada, viu, Cê? Bom, gente, então eu já vou parar de gravar.